E aí, tudo bem? Boa madrugada. Eu de verdade espero que esse vídeo encontre você cedo, porque esse vídeo está vindo num timing muito específico, mas ele vai servir para qualquer momento em que você quiser assistir ele, tá? Esse vídeo está acontecendo no dia 9 de fevereiro de 2023, na verdade porque já acabou de virar meia-noite, mas há algumas horas atrás, sei lá, 40 minutos atrás, saíram os resultados do Enem. E eu, como sou um acadêmico, né, e eu trabalho com um cursinho, na verdade eu sou voluntário num cursinho aqui perto de casa, eu tô mais ou menos aí nesse meio, e entre tantos desesperos e gritos de felicidade, eu gostaria de compartilhar um pouco deste momento com você que perdeu o sono porque não teve o resultado que você queria e você acabou de enfrentar um ano de cursinho, acabou de enfrentar anos de estudo e você vai ter que aguentar mais um ano inteiro de estudo porque, cara, você só não conseguiu e tá tudo bem, né? Sei lá. E se você ainda tiver vontade de continuar, ainda tem um ano inteiro pela frente, tudo bem? Vamos lá. O título do vídeo ele até pode até ter sido bem chamativo para você, mas o que eu quero falar a respeito desse vídeo é como você, cara, pode fazer com que os seus estudos e as coisas que você faz pro meio acadêmico valham a pena, tá? Ainda mais porque, é sério, eu sou um cara que eu não estudo sozinho, eu não costumo estudar sozinho. As coisas que eu estudo ao longo da minha vida é unicamente pela curiosidade, tá? E esse vídeo eu quero que ele seja um vídeo mais, sei lá, informativo mesmo. Ele vai continuar com o mesmo caráter de sempre dos meus vídeos de madrugada, que é completamente no improviso, porém, nesse vídeo eu separei algumas pautas, só para eu não esquecer, porque são coisas importantes que eu tenho para falar. Beleza, você estudou o ano inteiro e, cara, você não conseguiu o resultado que você queria. Eu fico triste por você, uma pena. Agora é estudar de novo e tentar novamente. E, cara, sinceramente, não adianta você culpar o universo, tá? Olha, sei lá, o meu curso é muito concorrido. Ou, ai, aconteceu tal coisa no dia. Não, cara, você que não passou. Era você e a prova e ninguém mais, tá? A não ser que, sei lá, tinha alguém explodindo, acontecendo alguma coisa muito sinistra na escola. Era você e a prova, e o seu resultado ele unicamente tem a ver com você. Ah, mas podem ter acontecido coisas no seu ano que bem, podem ter te desestabilizado e pá. Mas no fim do dia, cara, é você e a prova. Naquele momento, é o momento em para você esquecer o mundo inteiro do que está acontecendo e focar em você e na prova. Falando a respeito da curiosidade, né? Um dos meus vídeos, que está até no meu outro canal ainda, eu falo um pouco sobre o valor da curiosidade. Como você ser uma pessoa curiosa é extremamente importante para o mundo acadêmico. Por quê? Você ser uma pessoa curiosa faz com que o estudo ele se torne interessante e ele complete você como pessoa e não somente como uma criatura que está estudando, tá? Vamos um pouquinho a câmera. Como assim? Quando você estuda por prazer, por curiosidade, você consegue encontrar naquilo que você está vendo um significado, um sentido. O sentido da coisa que você está estudando, da coisa que você está correndo atrás, da coisa que você está pesquisando, ele só vai ter se você tiver um mínimo de empatia pela coisa, tá? Não adianta, cara. Vão ter matérias que você vai simplesmente odiar e tudo aquilo que você aprender vai ser para poder passar numa prova e logo em seguida você vai esquecer porque você não tem um mínimo de empatia. As coisas que acontecem ao redor do mundo, que remetem àquela matéria, às vezes, vamos lá, você odeia física e você vê uma coisa caindo, pegando o exemplo mais tosco do mundo. Para você aquilo não vai ter significado nenhum, porque é uma matéria que você odeia, você tem uma repulsa natural àquela coisa. Você precisa quebrar as barreiras dessa repulsa, tá? Aqueles discursos constantes que você faz, eu odeio matemática, eu sou ruim em matemática, cara, enquanto você não se livrar desses discursos, cara, e você começar a, sei lá, fazer um esforço em pelo menos achar algumas coisas dessa área interessante, eu acredito que você vai ter muita dificuldade, você vai chegar nos vestibulares, vão chegar as partes de exatas que você vai ter que fazer e você vai tomar bomba sempre, porque você não consegue criar um mínimo de empatia, e cara, empatia nada mais é do que interesse por aquilo que você tá estudando, tá? E, cara, eu vou ser honesto com vocês, eu sou um cara que eu nunca estudei ao longo da minha vida. O máximo que eu fiz, assim, sei lá, às vezes tinha uma prova de uma matéria que eu tinha dificuldade, alguma matéria que eu precisava ter um pouco mais de dedicação. E aí, sei lá, um dia antes da prova eu pegava e, sei lá, pegava as 3 primeiras abas do Google, os 2 primeiros vídeos no YouTube,
assistia, lia e ia pra prova. Eu sempre tive resultados maravilhosos, tá? E o mesmo vale para vestibulares, cara. Eu nunca estudei para nenhum vestibular. Eu quero deixar isso claro. Eu nunca estudei para nenhum vestibular. E eu fui aprovado em todos os que eu apliquei a minha vida inteira. E eu vou responder o porquê. Pra falar assim, cara, eu nunca estudei nada. Eu cheguei a fazer cursinho, mas eu comecei o cursinho em 2020. Todos vocês sabem o que aconteceu em 2020. E eu não me dou bem com coisa online. Então, o meu 2020 foi assim, sei lá, fevereiro, março até outubro, novembro, que foi o vestibular, jogando o dia inteiro sem fazer nada. Eu não li nem os livros que tinha que ler. E passei, onde eu queria. E qual que é o esquema pra isso? Eduardo, você é um cara... Ai, Eduardo, você tá fazendo esse vídeo unicamente pra se gabar. Não. Eu quero me usar como exemplo pra provar pra vocês que, cara, curiosidade é tudo o que você precisa, tá? Na verdade, não. Não é tudo o que você precisa, mas curiosidade é o seu primeiro passo. Tem um outro vídeo que eu vou falar aqui, que eu falo sobre isso, que eu aprofundo mais esse assunto sobre curiosidade, e eu vou deixar ele aqui na descrição, então você assista esse vídeo. Lá eu vou citar exemplos do porquê que ser uma pessoa curiosa é pelo menos metade do caminho para você ingressar no mundo acadêmico. Beleza? O segundo ponto, que eu acho que é um dos mais fundamentais, tá? Que é a sua capacidade de pensamento crítico. Estudando com pessoas que fazem cursinho, principalmente pessoas de periferia, eu percebi que existe um padrão. E que talvez isso se aplique a você, preste bem atenção. Que é, a pessoa ela não tem uma vida equilibrada entre adquirir informação e refletir sobre essa informação e ter pensamento crítico sobre essa informação. O que eu quero dizer? Vai chegar o professor do cursinho pra você, meu querido, ele vai chegar assim, ele vai chegar na lousa do cursinho e vai colocar assim, gente, 1 mais 3 é igual a 4. Você vai pegar lá o seu caderno, porque você é um aluno muito dedicado, você tem 20 cores diferentes, você tem 15 canetinhas e você faz post-its e desenhos o tempo inteiro. O teu caderno parece uma página do Pinterest, certo? E aí você vai lá com toda o seu garbo e elegância e vai escrever 1 mais 3 é igual a 4. Quando você chegar no vestibular, vai estar escrito assim, analise a seguinte conta e dê o resultado. O vestibular, a conta vai estar 3 mais 1. E aí vai estar lá perguntando pra você qual que é o resultado. E eu garanto que você não vai saber responder. Porque você não sabe refletir sobre as coisas que você conhece. Você não sabe saber. Galera, eu sei que o que eu tô falando aqui parece que não faz o menor sentido, mas é assim sim. Enquanto você não sabe o que sabe e você não consegue ter alguma coisa diante da coisa que você sabe, tudo que você tem na sua cabeça são completamente informações que você vai só repetir e você não vai conseguir produzir nada daquilo. Vocês sabem quando... Provavelmente vocês já devem ter ouvido essa frase pelo menos uma vez na vida de vocês, que é quem faz a faculdade é o aluno. É exatamente um dos aspectos que essa frase traz, é exatamente isso. O professor, a pessoa que vai estar te passando a informação, ela vai estar unicamente te passando a informação, ela vai estar te passando uma base, ela vai estar te passando um conhecimento. Enquanto você não souber por conta própria refletir a respeito desse conhecimento que você está tendo, ele não vai valer de nada. Porque, beleza, você sabe que 1 mais 3 é igual a 4, mas você não sabe que 3 mais 1 também é igual a 4, sendo que são exatamente a mesma coisa, só que você... que tá aqui, você não se dá nem ao trabalho de refletir sobre aquele seu 1 mais 3 é igual a 4 e chegar à conclusão que até que é óbvia de que 3 mais 1 também é igual a 4, você só inverteu os fatores. Simples assim. E cara, isso é uma coisa que eu percebo em muitos alunos, cara, de cursinho, do médio, do fundamental, vocês não estão desenvolvendo o pensamento crítico de vocês. Tudo que vocês têm é um conjunto de informações e que vocês pegam essas informações e replicam. E qualquer pergunta, qualquer questionamento que tiver uma vírgula a mais, você não sabe responder. Eduardo, então você tá falando pra mim que eu preciso saber de tudo, eu preciso ter um pensamento crítico e... Não, cara, não tô falando que você precisa saber de tudo. Só tô precisando que você consiga conciliar as matérias que você sabe. Um exemplo... Se tem uma coisa nesse universo que eu não entendo absolutamente nada,
é Oriente Médio. Cara, não adianta me perguntar nada sobre Oriente Médio, porque é um assunto que eu nunca tive curiosidade de estudar. Apesar de, pô, beleza, parece muito interessante, mas eu nunca estudei. A grade curricular do meu ensino médio não teve com muita profundidade Oriente Médio. Na verdade, que ninguém estuda muito Oriente Médio por muita profundidade. E vestibulares sempre fazem perguntas a respeito de Oriente Médio. Mas aí, veja bem, ele faz uma pergunta, sei lá, a respeito da economia do Oriente Médio, a respeito de uma região falando do Oriente Médio. Cara, eu não sei. Eu não sei. Mas só de lembrar de que, pô, Oriente Médio é petróleo, né? E sei lá, e aí você começa a fazer as suas associações, aí você lembra OPEP, aí você fala, putz, tem o BRICS. Ah não, mas talvez o BRICS não tenha nada a ver, mas tem a OPEP, que é a Organização dos Países Exploradores de Petróleos, ou Exportadores de Petróleo, eu não vou lembrar agora. E aí você começa a fazer essas ligações, e mesmo se você ainda não souber a resposta, o seu chute, ele fica muito mais preciso. E saber chutar é uma parte importantíssima de qualquer vestibular. Porque você vê as opções. Cara, o vestibular ele sempre vai seguir o mesmo padrão, tá? Principalmente, assim, vestibulares que são propositalmente mais difíceis, ele sempre vai seguir um padrão de 4 alternativas, 2 são absurdas e 2 propositalmente vão te deixar na dúvida. Se você não tiver o pensamento crítico, se você não souber coligar as matérias que você conhece, se você não conseguir juntar economia com geografia, se você não conseguir juntar literatura com filosofia, se você não conseguir juntar matemática com física, e se você não conseguir juntar a física com química, se você não conseguir juntar essas matérias, 4 dessas alternativas você vai em qualquer uma. Se você pelo menos sabe o assunto, você reduz para 3. E se você consegue pegar esse assunto e juntar com outra matéria junto com a filosofia, você acabou de reduzir para 2. Óbvio que a uma seria se você soubesse a resposta de uma vez. E aí você, pô, iria na uma direto que você sabe, meu, acabou, próxima questão. Só que, cara, você vai ficar somente em 2. Aqui, você tem 20% de chance de acertar. Aqui, você tem 33% de chance de acertar. Aqui, você tem 50% de chance de acertar. E veja bem, você tem 50% de chance de acertar, isso porque eu ainda estou desconsiderando o seu conhecimento. Que você vai ficar na dúvida, mas vai falar, não, é essa aqui. Quase certeza que é essa daqui. Você vai jogar nessa daqui, vai chegar no gabarito e você vai acertar. Cara, não adianta. E para tudo isso, você precisa ter o pensamento crítico. Você precisa saber pensar. Você precisa saber como se sabe. Você precisa usar o conhecimento que você adquire em sala de aula e ter as suas próprias conclusões. Cara, eu não tô falando que não é pra você passar o seu dia inteiro no TikTok num dia que você quiser. Não tô falando que é para você assistir, que não é pra você assistir aquele programa sensacionalista que você quer. Mas, meu, sai do Twitter um pouco. Porque, beleza, eu entendo que o Twitter é um antro político bizarro. Mas, cara, lá você vai estar em bolhas, unicamente lendo narrativas para aquilo que te convém. E é sério, pelo incrível que pareça, o mundo não é feito das coisas que te convém. É sério, o mundo não é feito disso. Quando você chegar no vestibular, você vai ler coisas, você vai ter que dissertar sobre coisas que, cara, você pode odiar, você pode discordar, você, sei lá. No fim do dia, cara, eu tenho o sentimento, isso percebendo, trabalhando com pessoas no meio da educação, que inteligência, o que a gente conhece como ser uma pessoa inteligente, é o mix entre informação e a experiência e opinião. Certo? Você precisa ter o mix entre essas duas coisas. Você precisa ter a união da informação com a opinião. É como se fosse, sei lá, uma estrada e um carro. A informação é a estrada que vai sendo construída. E, bem, a sua opinião, o seu pensamento crítico, ele seria o carro. O seu pensamento crítico vai ser aquilo que vai te mover diante da estrada. Se você não tiver informação, ora, você não tem por onde passar com o carro. Assim como se você, sei lá, tiver muita estrada e um carro medíocre, você vai ficar toda hora parando para trocar pneu, toda hora parando com o carro para ter problema, e você
nunca vai chegar a lugar algum. Você vai estar sempre criando mais estrada e você nunca vai ter uma conclusão. Você nunca vai ter um destino. Você nunca vai ter um lugar que você precisa chegar. E, bem, nessas últimas horas a gente percebeu que o lugar que você precisa chegar era a sua nota no vestibular. Que se você está vendo esse vídeo até agora, provavelmente você não teve a nota que você precisava. Leia política, leia filosofia, e isso independente da área que você é, e independente da área que você quer trabalhar. Geopolítica, filosofia, sociologia, entenda o porquê das coisas. Não adianta você chegar numa questão de português, de literatura, e você tentar responder unicamente pela informação que você viu. Se você não conseguir associar o movimento, o período literário, com o contexto social, político e econômico da época, você vai ter o dobro de dificuldade para responder a mesma questão unicamente porque você não consegue fazer o paralelo, às vezes porque você não se interessou por esse paralelo, às vezes porque você nem tem esse paralelo. Você vai chegar numa questão de matemática, você vai chegar numa questão de física, você vai chegar numa questão de química e você vai penar unicamente porque você não exercitou o seu raciocínio lógico. Unicamente porque as coisas que você faz no seu dia a dia não te fazem pensar nem um pouco. Nem um pouco. Você entende o ponto em que eu quero chegar? Se você não prestou atenção nisso que eu falei aqui agora, e se você não tomar essas coisas que eu estou falando aqui agora pra tua vida, você vai fazer mais um ano de cursinho e eu vou estar aqui no próximo resultado do Enem pra estar falando na tua cara de novo. Você não passou. E eu sei porque você não passou. Tá óbvio o porquê você não passou. Eu falei e você não me escutou. Você não precisa se matar em cima dos livros 10 horas por dia, todos os dias. Você precisa fazer um mix. Você precisa tornar o mundo acadêmico interessante. E ele é muito interessante. Você precisa fazer com que as matérias façam sentido. 1 mais 3 é 4. Agora só basta você, cara, perceber que 3 mais 1 é 4 também. E o vestibular vai te cobrar o 3 mais 1. Ou o 2 mais 2. E se você não tiver esse jogo de cintura, um interesse, a capacidade de se aprimorar filosoficamente, aprimorar o seu raciocínio, seus conhecimentos econômicos, seus conhecimentos políticos e geopolíticos, cara. Cara, não adianta. Tu não vai passar. E como eu falei, eu vou estar aqui ano que vem de novo para poder falar com você. Beleza? Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa para você. Foi um papo um pouco mais sério. E é isso. A gente se vê e bons estudos